Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje é um episódio mais do que especial porque vamos falar de um tópico, de um assunto que jamais foi citado e falado aqui no Resenha Cast. Vamos falar dos desafios das mães atípicas. E para poder falar com propriedade sobre esse tema que está em voga na sociedade como um todo, está aqui do meu lado a estudante de medicina e mãe atípica Vitória Barbosa, que me dá a honra da sua presença aqui no Resenha Cast. Vitória, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra do tamanho do mundo poder te receber. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Para começar nosso bate-papo, Vitória, eu costumo dizer que principalmente após o advento nefasto da pandemia, as pessoas começaram a debater mais sobre a importância da saúde mental, de uma saúde mental saudável. Somos praticamente da mesma geração, então eu imagino que, assim como eu, você, quando era criança, não ouvia muito nos veículos de comunicação ou até mesmo nas rodas de conversa assunto voltado para depressão, ansiedade ou saúde mental. Era um assunto muito distante, principalmente se a gente comparar com aquilo que a gente vê nos dias de hoje. Hoje em dia é muito normal, às vezes você numa roda de conversa com amigas num bar, no restaurante ou em casa, uma amiga pergunta para outra: e aí, amiga, como é que você tá? Como é que tá a sua cabeça? Hoje é muito normal esse tipo de indagação numa roda de conversa. Feita essa pequena introdução, como é que você tá? Como é que tá a sua cabeça? Como é que tem sido este ano de 2024? Interessante essa pergunta. Interessante porque, assim, principalmente no meio de estudantes de medicina, é um assunto que está bem presente é a ansiedade. É muito difícil a gente encontrar uma pessoa que esteja fazendo medicina que não tem esse discurso de, meu Deus, eu preciso... A questão do desempenho, ela é muito importante e a cobrança também, ela é muito intensa, né? Para mim, assim, especificamente por conta de todas as demandas que eu já tenho. Claro. Então, além da faculdade, que exige muito da gente, tem a parte também do Miguel. Exato. Que eu preciso estar presente, eu levo o Miguel em 3 consultas por semana, eu tenho que me desdobrar ali, verdade. Eu tenho que tentar não esquecer das demandas dele, não esquecer das minhas também, que são obrigações da mesma maneira. E eu gosto, assim, eu estou tentando lidar com a questão da ansiedade, não levando um dia de cada vez, mas tentando ver as coisas em uma perspectiva diferente. Nesse ano, eu conheci um grande amigo que ele foi trabalhando comigo isso da perspectiva, sabe? Sim. Às vezes, uma mesma situação, se você olhar ela por uma ótica diferente, você consegue tirar proveito daquela situação. Exato. Ou lidar assim com mais tranquilidade com as coisas, né? Mas é um desafio assim diário, né? Com certeza. Como é que era a Vitória Barbosa nos tempos de colégio Rúbia Coelho? Ai, meu Deus. Então, fala a verdade. Olha, vou começar porque é muito legal o porquê que eu fui pro Rúbia Coelho. Eu, lá com os meus 14 anos, eu tinha a ideia que eu queria ser astrônoma. Uau! Eu queria ser astrônoma. Eu não sabia fazer 2 mais 2. Raiz quadrada de 25, para mim era difícil. E eu queria ser astrônoma. Eu contei para minha mãe. Falei, mãe, eu quero fazer astronomia. E minha mãe, se eu estou aqui hoje, é por conta da minha mãe. Sim. Mas se naquele momento também ela acreditou numa menina que tinha 14 anos que queria fazer astronomia. E ela topou? Ela topou. Ela falou, ok, você quer fazer? Então isso tá. Isso que é mãe. Isso que é mãe. E assim, eu sempre estudei em escola pública. Sim. Escola particular naquele momento era assim, muito improvável de eu conseguir estudar, porque a gente não tinha condição financeira para poder custear aquilo. Sim. Aí a minha mãe conversou com a Rúbia sobre a possibilidade de trocar em uniformes, porque minha mãe era costureira, né? Legal. E aí ela conversou com a Rúbia e durante um momento eu fiquei durante uns meses, só que como isso pesou muito, que eu via minha mãe costurando pra caramba, eu comecei a me sentir culpada, né? Eu falei assim, eu acho melhor, não, vou tentar
ter um desempenho aqui e posteriormente eu vejo essa questão Sim. da astronomia. Mas foi um momento muito bom, assim, da minha vida, que eu até tinha comentado com você a respeito do bullying, né? Gente, lá eu não sofri bullying, então já foi uma coisa bem positiva. Sobre o tempo de escola, e eu costumo falar que independentemente da geração que a pessoa possa pertencer ou ter feito parte, o tempo de escola normalmente, é claro que existem exceções, mas costumeiramente é o tempo mais gostoso da vida de uma pessoa, pelo simples fato de que ela não tem ali as responsabilidades da vida adulta. Normalmente a preocupação de uma pessoa que está vivendo o período escolar, independentemente do ano ou da série, é passar de ano para poder conseguir aquele presente desejado pelos pais, para os pais, né, no final do ano, ou conseguir fazer aquela viagem com os amigos ou amigas. Então é um tempo muito gostoso, muito tranquilo. Qual que é a grande lembrança que você tem dos tempos de colégio Rúbia Coelho? Aquele tipo de lembrança que toda vez que você passa em frente ao local da escola, vem na sua cabeça na hora. Então, eu acho que uma coisa que para mim foi positiva foi eu finalmente ter conseguido criar alguns laços, embora tenham sido temporários, né? Que eu fiquei pouco tempo lá, mas foi muito bacana para mim, porque eu tive um feedback, assim, positivo, né? Eu consigo me comunicar, eu consigo fazer parte de um grupo, né? Eu consigo ter amigas, né? Foi muito legal isso para mim, foi uma experiência diferente, né? Eu gostei muito, assim, realmente, eu fiz algumas amizades ali que foram bem bacanas naquele momento. Por que a medicina entrou na sua vida? Você que a escolheu ou ela que te escolheu? Então, a medicina entrou na minha vida de maneira, assim, que eu nunca tinha planejado isso. Você queria ser astrônoma, né? Antes eu queria... Não, mas olha lá. Antes eu queria ser astrônoma. Sim. Até que... Olha as reviravoltas. Eu comecei a fazer um tratamento com a minha psicóloga maravilhosa, Ivne. Muito obrigada. Uma querida, pastora Ivne, pastora e psicóloga também. Legal. Uma mulher que fez uma grande diferença na minha vida. E eu fiquei apaixonada pela psicologia, muito, porque eu vi o tanto que ela conseguiu, assim... eu senti quase como se eu estivesse saindo de um casulo. Foi algo, assim... maravilhoso para a minha experiência, né? E eu fiquei com isso. Quero fazer psicologia. Eu quero fazer psicologia. Já mudou pra psicologia. Já não quero mais ser astrônoma. Porque a questão da astronomia não foi uma desistência. Foi porque a área de atuação, para mim, seria muito difícil. Claro. E eu acho que só tem em São Paulo. Se eu não me engano, era isso no momento. Não sei se hoje. E eu vi assim, poxa, são muitos obstáculos, né? Talvez não faça tanto sentido. Como eu gostei muito de psicologia, fui para isso. Sim. E eu desde sempre gostando de ver podcast. Podcast não, que não tinha na época, né? Mas, assim, o Leandro Carnal, amo muito. Amo desde muito as palestras do Leandro Carnal. Desde novinha eu via. Cara. Então, tipo assim, aí passou o tempo com a psicologia e tal. Em 2020, durante a pandemia, eu tive um namorado que ele estava no internato, fazendo, inclusive, a mesma faculdade que eu faço hoje, né? Na Federal. E, assim, vendo a rotina dele, vendo todos os amigos fazendo medicina também, alguns já formados, eu comecei, assim, a me apaixonar tanto pelas histórias que ele me contava, quanto com a maneira como que você consegue ajudar as pessoas com essa ferramenta, assim, que, para mim, a medicina, ela é linda. Você consegue ajudar as pessoas de maneira tão específica, tão ampla também ao mesmo tempo. São várias áreas de atuação. Você consegue fazer a diferença na vida das pessoas, que foi tanto que eu vi na psicologia, quanto que eu vi na medicina. Então, eu virei uma chavinha e falei, poxa... É isso que eu quero fazer. É isso que eu quero. E mais uma vez, o que eu fiz? Mãe, quero fazer medicina. E o que ela fez? Também, claro. Se você quer, você vai fazer. E nisso eu já tinha o Miguel. Sim. Imagina, eu, mãe, com 20 anos, já tinha formado há 2 anos, né? Quero fazer medicina. E todo mundo sabe que é muito difícil para conseguir passar. Eu tive, assim, várias pessoas, inclusive, né, da minha família. Poxa, vai fazer medicina? Agora seu tempo passou. Agora acabou. Agora que você foi mãe, acabou. Você não tem que pensar nisso mais.
E eu tive ela que a todo momento, Vitória, se você quer fazer medicina, você vai fazer e você vai conseguir e eu vou te apoiar. Que legal. E ela me apoiou durante todo momento e assim, gostaria muito que ela estivesse vendo isso e estou aqui, estou fazendo e pretendo assim dar o meu melhor dentro disso para valer cada esforço que ela fez por mim. Com certeza. Em relação ao curso de medicina, para quem é leigo, às vezes pode até ter um amigo, uma namorada, ou a namorada de um amigo que faz ou fez. Só que para quem é leigo, quando você escuta que alguém fez medicina e é médico ou está fazendo, logo vem na cabeça aquela seguinte ideia: nossa, fulano ou cicrano faz medicina. Meu Deus, essa pessoa deve morrer de estudar, não deve ter rotina, deve ser uma correria louca, para poder conseguir estudar, passar nas provas, enfim. E você se encontra no primeiro período da faculdade. O que você já tem visto na faculdade de medicina que já colocou na sua cabeça a seguinte ideia: é isso que de fato eu quero fazer pelo resto da minha vida, claro, dentro da faculdade, e é essa profissional, é essa profissão que eu quero seguir para minha vida? Quanto a isso do estudo, como eu estou no primeiro período, as coisas ainda estão mais Mas vai chegar um momento. fáceis, né? Estão mais fáceis. Sim. No entanto, a gente já tem uma cobrança muito grande. Nós acabamos de sair de um momento assim que a maior parte das pessoas estudava para o vestibular, Sim. certo? Então a gente tinha um modo de estudo. A partir desse momento que nós fomos jogados dentro da faculdade, Exato. e agora, como é que eu estudo? Porque é diferente. Sim. A gente não tem questões para fazer, não tem nada disso. Então, é tudo muito novo. Eu acho que a questão da carga horária ela não está tão extensa, embora seja um curso integral, ainda estão pegando bem leve com a gente. Mas não deixa de ser assim, é muito puxado. Eu acho que é tanto a questão mental que a gente tinha falado, essa ansiedade, Sim. às vezes não é por uma dificuldade, mas é pela própria pressão que a gente coloca na gente mesmo. Aconteceu muito, que eu já escutei alguns relatos do seguinte: nas primeiras provas, a gente estudou tanto, mais tanto, tipo assim, porque pelo fato de ser integral, Sim. você tá lá de manhã, Claro. à tarde, chega à noite, você precisa ter o estudo ativo, Sim. certo? Isso demanda muito. Imagino. Eu tive esse momento de crise, que eu pensei, gente, acabou minha vida. Por quê? Eu tô aqui, estudo de manhã, estudo à tarde, chega à noite, eu também tenho que estudar, uai. E aí? Você já mãe. E eu já mãe, eu também preciso dar atenção pro Miguel. Sim. O que eu vou arrumar? Pensei. Mas, assim, com o tempo, as coisas vão se ajeitando. Tem uma frase, tem uma pessoa que me falou algo muito interessante, é o seguinte: às vezes a gente precisa desequilibrar para equilibrar. Sim. Não significa que hoje eu não vou conseguir ir na academia, ou hoje eu não vou conseguir estudar, que as coisas estão perdidas. Vão haver momentos que eu vou precisar estudar mais, Sim. vão haver momentos que eu vou precisar ter mais o meu momento, né, sozinha, Claro. ou na academia, ou correndo, fazendo minhas coisas, mas é tudo uma questão, assim, é momentâneo. Exato. É bom a gente ter em mente que é momentâneo. Foi o que nós escolhemos? Foi o que escolhemos. Então, se o percurso é esse, nós vamos passar por ele, entendeu? Eu costumo falar que quem se forma em medicina, ele se forma com um propósito, talvez um dos mais lindos que existem na Terra, pelo fato de que você quer fazer da sua vida uma espécie de transformação e servir pessoas através do seu trabalho. E o médico, ele transforma e salva vidas, independentemente da especialidade em que ele for atuar. Então, num curso de medicina, em cada período tem ali sonhadores. No primeiro, então, são vários sonhos. E pelo fato de você estar presente no primeiro período da faculdade de medicina, como é que é o convívio com essas outras pessoas sonhadoras, assim como você? Então, isso é muito interessante, né? É um bate-papo que a gente tem sobre a questão da especialidade. E aí? Sim. O que você está pretendendo fazer e tal? Eu já entrego a psiquiatria por conta do meu amor pela Exato. psicologia, né? Mas é muito interessante isso, ver que
Principalmente porque, embora eu tenha 24 anos, tem mais pessoas que são ainda mais novas do que eu. Tem pessoal lá com 18 anos. 19. Então, assim... eu quero fazer isso, eu quero trabalhar em tal lugar e tal. Isso é muito bacana, saber assim que a gente vai fazer parte da vida dessas pessoas aí durante, sabe-se lá quanto tempo, claro, né? Espero que seja 6 anos, amém? Amém. Mas, assim, é muito interessante saber que nesse momento a gente está participando, assim, de um momento decisivo na vida dessas pessoas, né? Porque Sim. a gente está construindo a nossa vida agora. Vai chegar ali em 2030, quando a gente formar, poxa, vai cada um para o seu respectivo lugar, assim... se a gente for parar para poder raciocinar sobre isso, tem um impacto, assim, muito bacana, sabe? Porque depois a gente vai ver, assim, que... alguns trocaram totalmente o caminho, outros foram para um lugar, outros foram para outro. Assim, é muito interessante. A partir do nascimento do Miguel, a sua vida mudou em 2 aspectos. O primeiro, e o mais importante, claro, que você ganhou a maior dádiva de Deus que um ser humano pode ganhar na Terra. E por isso que vocês, mães, são muito especiais. E vocês, mulheres, principalmente, obviamente, porque só vocês podem gerar um ser humano dentro da barriga de vocês, dentro do próprio ventre, e gerar um sonho, que é uma criança, que é um bebê. Só por esse motivo, a sua vida já se tornaria ou se tornou muito grandiosa por conta dessa ação que aconteceu na sua vida. Mas o outro é o fato de você depois ter descoberto que você seria uma mãe atípica. E a mãe atípica ela é muito especial, pelo menos é aquilo que eu observo e vejo, porque você... toda mãe tem um pouco disso. Mas eu acho que a mãe atípica tem ainda mais a seguinte questão. Ver o mundo com os olhos do seu próprio filho. Como foi isso para você? Primeiramente, em relação à questão da gravidez, você já era muito jovem, você continua muito jovem, mas você já era ainda mais jovem. Como é que foi essa gravidez no sentido do momento da vida que você se encontrava e depois como é que foi descobrir e ter o diagnóstico de que o Miguel e de que você seria uma mãe atípica? Então, dentro da expectativa que eu tinha de falar somente sobre coisas positivas, foi desafiador, sabe? 18 anos, você não tem... na verdade, até hoje mesmo, eu não consigo compreender que eu tenho um grande discernimento sobre as coisas assim. Eu tento, a cada dia, desenvolver novas ferramentas, aprender aqui, aprender ali, mas com 18 anos ainda menos. Então, eu não tinha uma grande dimensão do que iria acontecer com a minha vida, né? Mas como eu tinha essa segurança, a minha grande segurança que se chamava mãe, Sim. eu sabia que independentemente do desfecho, eu sempre estaria segura porque eu tinha minha mãe. Então, assim, período da gravidez foi aquilo, né? Foi vivendo um dia de cada vez, mas sem compreender muito bem o impacto. Claro. Eu lembro de pensar quando o Miguel nasceu, me entregaram o Miguel, eu pensei, e agora? Juro, eu pensei, e agora? E aí, o que eu faço? Tô com meu filho aqui, e agora? Então, foi um momento muito difícil. Eu tive depressão pós-parto. Eu emagreci muito, muito. Algumas pessoas me perguntam, né? Falando, depois que eu tive o Miguel, Sim. Vitória, como que você conseguiu voltar ao corpo tão rápido, gente? Tem um quezinho diferente aí. Eu passei por um momento muito difícil. Contei com a ajuda, óbvio, da minha mãe, do meu irmão. Então, assim, foi bem intenso. Foi bem intenso. Foi aquilo, você vai aprendendo enquanto você vai vivendo, né? E desde então não foi fácil. Embora, naquele momento, eu tinha o apoio da minha mãe, né? Quanto à questão da descoberta do autismo, eu não fazia ideia. Gente, eu nunca tinha ouvido falar sobre autismo, nada. Olha só, tendo acesso à internet, tendo acesso a tudo, eu não sabia nem o que era o autismo. Até que nesse relacionamento que eu havia comentado com você, ele me perguntando, Vitória, Miguel olho no olho, Vitória, Miguel tá falando alguma coisa. E eu assim, gente, esse menino tá perguntando essas coisas, por quê? Não tô entendendo. E
Ele falou assim, vamos marcar uma consulta com a pediatra? Tem quanto tempo que o Miguel não vai? E sempre pelas beiradas, né? Sim. Tem quanto tempo que o Miguel não vai na pediatra? Vamos marcar? Aí a gente marcou, chegou lá e ele falou. Foi falando, falou, o Miguel não olha no olho, o Miguel não responde quando chama, ele ainda não está falando, e foi dizendo. A pediatra falou, então, mãe, a gente pode ter um diagnóstico aí, né? Mas vamos fazer a terapia ocupacional, a psicóloga, a fono, para a gente ver se é isso mesmo. É uma coisa até que eu gostaria de pontuar, que eu achei muito bacana, né? Ela não chegou com a intenção de já fechar o diagnóstico, ela me preparou um pouco emocionalmente para isso. Porque a gente, como mãe, a gente idealiza muito. Claro. Você idealiza como que vai ser o seu filho. Eu idealizava até o rostinho dele, eu idealizava tudo. Claro. E você se deparar com uma realidade que você desconhece totalmente, um mundo totalmente novo, para mim, foi um choque. Eu lembro de chorar, assim, depois que ela falou isso, eu já tive em mente que ele poderia vir a ser autista, né? E eu fui chorando, falei, ai meu Deus, mas e agora? O que eu vou fazer? Como que vai ser? E aí? A gente quer saber. E aí? Meu filho vai falar um dia? Meu filho vai me chamar de mãe? Eu tinha um desespero quanto a isso. Tipo, você ter seu filho, ele não te chamar de mãe, por exemplo. Inclusive, quando ele falou mamãe, eu quase desmaiei. Mas é um desafio. Todos os dias são desafios diferentes. Porque assim, ninguém te ensina isso. Embora a gente tenha... tem pessoas que têm muito conhecimento sobre autismo e tal, que podem nos passar informações, sim, mas cada autista, ele é de uma forma. Não tem como a gente generalizar. Fala, todo autista é assim ou daquela maneira, não tem. E a mãe que ela vai conhecendo o filho, vai sabendo, olha, meu filho reage assim desse jeito, em tal situação ele reage assim também. Então, eu acho que eu poderia definir como um aprendizado diário. Você não vai parar de aprender. E é uma incerteza também, claro, né? Que a gente não sabe como é que a criança vai evoluir. A partir do momento em que você recebeu a confirmação que você seria uma mãe atípica, especificamente falando desse momento e do que você começou a viver depois do diagnóstico confirmado, existe um processo de aceitação de você enquanto mãe em relação ao que o seu filho tem e a tudo que você iria viver e irá viver por toda a sua vida com ele aqui na Terra, por conta desse diagnóstico? Essa parte que você citou, né, a questão da aceitação. Para mim, já era difícil aceitar a maternidade solo, porque a gente se depara com... Você se sente, poxa, mas isso é muito injusto. Sim, mas certeza. É assim que a vida é. Sim. Né? Infelizmente. Mas é difícil você compreender isso, tendo ali 18, 19, 20 anos. 20, quando eu descobri a questão do autismo, né? E você ter mais uma descoberta. Olha, seu filho é autista. Agora, sua realidade, além de ser aquela, já é essa. Sim. Então, perdão. Não, fica à vontade. É outra, sim, entendeu? A sua realidade agora vai trocar novamente. Cada vez mais difícil, né? Então, demorou muito. Poderia sentar aqui e falar assim que, gente, tá tranquilo, que foi fácil, que consegui, vai dar certo. Poderia muito bem mentir, falar, não, é tranquilo e tal, não. Não é tranquilo. Muito sincero, parabéns. Pelo menos para mim não foi. Se para alguém foi, para mim não foi. Muito a questão interna, assim, igual eu gosto de ressaltar, e eu sempre vou ressaltar a minha mãe. Enquanto eu tinha minha mãe, eu sentia que eu ainda tinha para onde correr, né? Então, se apertar aqui emocionalmente, se eu estiver enlouquecendo, eu tenho a minha mãe. Depois, eu ainda perdi a minha mãe. Esse processo de ter que aceitar essas coisas é muito duro. Só que, querendo ou não, embora tenha demorado para chegar essa aceitação, ela chegou porque não tem outra maneira. A realidade, ela é uma só. Sim. Lembra quando eu te falei a respeito da questão da perspectiva? Sim. A forma como a gente enxerga as coisas
pode mudar a nossa reação a elas, né? Não vai tornar a sua realidade mais fácil, não vai. Só que você pode agir de maneira diferente. Poxa, quando eu tive o Miguel lá atrás, eu poderia ter só, beleza, agora eu sou mãe, minha vida é essa, eu vou ser mãe. Deixou? Miguel é autista, então realmente, agora dificultou para mim. Não, eu continuei, falei assim, poxa, vou fazer medicina. Tanto é que estudei, até passei. É a maneira como que você vai lidar com essa adversidade que importa, né? O Miguel é autista. Poxa, o que tem que fazer? O ponto é esse, não importa. Não tem como a gente parar agora e ficar... É claro, gente, chorar. Chora até desidratar. Mas a gente precisa enfrentar. Sim. Porque é uma coisa que acontece muito. Às vezes a gente encontra pessoas que claramente a gente... Tendo um pouco de conhecimento, você fala, nossa, eu acho que o filho de fulano é autista. Só que a pessoa tem uma dificuldade muito grande em aceitar isso. Isso prejudica a mãe e prejudica o filho. Sim. A mãe, digo, qualquer tipo de cuidador, mãe, pai, qualquer tipo de responsável. Mas, assim, prejudica muito, porque daí eu não aceitando que o meu filho é autista, eu impeço ele de realizar as terapias, então ele vai ter um atraso ainda maior. E assim, eu não lido com a realidade, eu vou ficar frustrada. Porque a gente espera coisas dos nossos filhos que, infelizmente, às vezes o feedback não é como o que a gente quer, né? Mas, não é, reitero, não é fácil. Só que a gente precisa dessa aceitação. A gente precisa encarar a realidade para tomar as medidas que são necessárias, entendeu? Igual eu te falei, 3 consultas por semana. E é isso daí, tem que fazer. Quando um pai vai procurar, ou os pais vão procurar uma escola para os filhos, é uma ação muito desafiadora, porque existe um cuidado muito peculiar e muito grande. Quando uma mãe atípica vai procurar uma escola para o seu filho estudar, eu imagino que essa missão ela é ainda mais desafiadora, porque é necessário um cuidado ainda maior para com o seu filho. Como é que foi esse processo na escolha da escola para o Miguel? Gente, essa questão é novamente, né? É difícil a gente vir aqui com o ideal de falar só coisas positivas, porque a gente está entrando em assuntos assim que são complicados. É sabido que a criança ela tem o direito à educação, ela tem o direito a ser incluída, né, dentro da escola, só que a gente encontra vários desafios para isso. A criança atípica, é claro que a gente tem os graus, né, é um espectro, mas, por exemplo, o meu filho ele precisa de uma monitora, certo? Ele precisa de uma monitora. Sim. E assim que, antes mesmo de eu entrar na faculdade, eu já estava tentando organizar como seria a minha rotina, tendo em vista que eu precisaria de um local para ficar com o Miguel, tanto de manhã quanto à tarde. Sim. E eu já comecei a pesquisar. Olha aqui, olha ali, olha lá e tal. Que não é qualquer pesquisa. E não é qualquer pesquisa. Precisa ter preparo, precisa dessa monitora, e tem lugar que tem o horário, tem lugar que não. Vamos lá nas escolas. Você começa a conversar com a pessoa, tá tudo tranquilo. Ah, mas que meu filho é autista. Ah... Sim, mãe. Uhum. Então tá. E você nota uma certa... Como eu poderia explicar, gente? Então, até a pessoa saber que o seu filho é autista, o tratamento é um. Após saber que o seu filho é autista, o tratamento é outro. E tem a questão... Gente, me corrijam se eu estiver errada. Até onde eu saiba... É um direito da criança, claro, independente da escola. E se ele precisar do meio que for para a inclusão, é dever da escola fornecer. Então, se o Miguel ele precisa de uma monitora, é dever da escola fornecer. É dever da escola fornecer. E você entra numa escola particular, por conta da questão do horário, né? Fui atrás de uma escola particular por conta do horário. A escola municipal vai das 7 horas da manhã até as 3 da tarde só, e não contemplaria o que eu precisaria para fazer a faculdade. Então, tipo assim, mas aí ele, né, ele precisa de uma atenção, né, mãe? E aí sempre jogando pra gente. Mas aí
qualquer coisa tem que olhar, um monitor e tal, sempre jogando pra gente. Se for preciso, então você vai ter que custear, né? Tipo assim, se for preciso, Sim. você vai ter que custear. Fora o valor da mensalidade, você ainda tem que pagar uma monitora. Sim. Ah, Vitória, mas isso é um direito fornecido por lei e tal, mas e aí, eu vou processar a escola onde o meu filho vai estudar? Eu escutei, inclusive, de uma pessoa que até cuidava do Miguel, falou, Vitória, eu sei que em determinada... Você foi lá? Sei que em determinada escola, eles não aceitam crianças autistas. Inclusive, eu trabalhava lá e lá a gente tinha determinadas ordens para não aceitar. Porque Isso. escola particular, algumas têm dessas, né? De, tipo Sim. assim, de fazer uma... Eu não sei se é um teste... eles falam que é tipo um planejamento, né? Para ver como é que tá a sua criança, mas eles podem aceitar a sua criança na escola ou não. Então, isso é um grande desafio. Isso é um desafio muito grande. Você vai, assim, para a escola do município, tem a questão da restrição do horário, que não contempla. Não estou dizendo só mães atípicas, Claro, não. claro. Mães que precisam trabalhar. Eu não consigo... Por exemplo, um trabalho formal, gente, você começa a trabalhar 8 horas da manhã, 9, você vai terminar 5, 6 horas da tarde. Como é que eu vou colocar uma escola que é integral, só que o período é tão restrito assim? E a pessoa que não tem rede de apoio, nós vamos fazer o quê? As pessoas vão fazer o quê? Entendeu? Essa mãe, ela vai... Como? Então, são desafios que... A gente precisa sentar para poder tentar traçar um planejamento para isso. Sim. Porque tem essa demanda. São várias mães que precisam. Gente, que precisam. Nossa, eu preciso trabalhar, eu não tenho com quem deixar meu filho. A questão da insegurança também. Mas e aí, vamos deixar com a babá? Se, por exemplo, eu vou deixar uma babá com meu filho dentro de casa, eu preciso saber quem é essa pessoa. Você precisa ter... assim, é muito... complicado. Claro. A questão Imagino. da escola. Gente, é um desafio. Pergunta para qualquer mãe atípica aí que tentou colocar o filho em escola particular, ou ela colocou pagando essa monitora, né? Ou o filho acaba não participando das atividades. Você coloca seu filho na escola, só que ele acaba, né, não desenvolvendo de maneira plena por conta de, tipo assim, de não ter um meio adequado para poder ensiná-lo. Porque ele vai ter uma demanda diferente. Ele vai precisar que alguém sente do lado dele ali e tente explicar para ele as coisas. Não é fácil, gente. Não é fácil. Hoje ele estuda em uma escola. Então, até então, ele estava na Rio Doce, Sim. aqui na Rua Peçanha, né? Então, é o que eu te falei. 7 horas da manhã até às 3. Então, isso acaba dificultando. Mas eu gostei muito da escola. Lá, pelo município, a gente tem a monitora. Eles fornecem a monitora. Então, isso é uma coisa que faz com que muitas mães optem pela rede municipal. Sim. E agora ele se encontra em uma outra escola, certo? Agora o Miguel tá na colônia de férias, né? Ô, gracinha! Porque as minhas aulas ainda não acabaram, só que eu ainda preciso de um local. Sim. Aí é um espaço novo que abriu, muito bacana, com um ideal muito bacana, que ela aceita crianças autistas e ela faz cursos dentro dessa área para poder conhecer mais sobre autismo, para dar atenção a essas crianças. Então, assim, isso é muito divertido. Ela estava comentando comigo. Chegou uma criança aqui para mim ontem e falou, tia, aqui tem um monte de autista, né? Exato. É um lugar onde as crianças acabam se reconhecendo, né? Falou, poxa, ele é diferente, eu também sou, sabe? Sim. Então, eu tô gostando muito, graças a Deus. Inclusive, se alguém quiser indicação, lá. Que legal, fico feliz em saber que você conseguiu esse espaço que, como você mesma falou, né? Vai de encontro com tudo aquilo que vocês, mães atípicas, precisam, não só vocês, mas principalmente os seus respectivos filhos, no seu caso, o Miguel. Em relação à sociedade como um todo, hoje em dia, assim como nós falamos no início do nosso bate-papo sobre a questão da saúde mental, o debate sobre autismo ele tem ganhado um corpo, principalmente nas datas voltadas
para uma reflexão a respeito desse tema, nós temos visto que esse assunto tem gerado debate nos veículos de comunicação, na internet. Você dá uma googada, você vai achar um artigo. Os podcasts também que estão em alta sempre trazem à tona e levam à tona esse assunto. Na sociedade, Vitória, pelo que você observa, porque infelizmente hoje a gente pode colocar o autismo como um tema que ele se assemelha à homofobia, ao racismo, no sentido de o preconceito existe em relação às crianças atípicas e a vocês, mães atípicas. Na sociedade, você que ainda é muito jovem, mas que já tem uma história, já tem uma vida, como é que você observa a sociedade e o olhar que ela possui para com as crianças atípicas? Então, eu não vejo tanto relacionado à maldade. Sim. Eu vejo mais relacionado a uma falta de conhecimento a respeito. As pessoas ficam... Quando você fala assim, meu filho é autista, e você leva ele em algum lugar, você nota que as pessoas ficam meio assim. A criança chorou, não é porque ele está fazendo birra, não. Lá, é autismo. Sim. Isso aqui é o autismo. E até as pessoas, para poder cuidar, fica meio... É como se a criança fosse um pouco intocável, sabe? Ai, meu Deus... Porque as pessoas não sabem muito bem como lidar. Igual eu te falei, até eu que sou mãe, estou aprendendo diariamente, quem dirá as outras pessoas, né? Eu acho que a gente precisa ter uma propagação de informação maior a respeito do que é o autismo, que é muito diferente, não tem como falar, poxa, uma criança é igual a outra, isso não existe. Nem mães atípicas, eu não consigo comparar o meu filho com a mãe de uma amiga, de uma criança que é amiga minha, sabe? Sim. Então, mas, por exemplo, a situação do preconceito é uma maneira muito simples, mas é a utilização daquele cordão do autismo. Antes, eu não usava, porque dentro da minha percepção naquele momento, eu não queria rotular o Miguel. Eu não queria que alguém olhasse para ele e já o subjugasse, sabe? Ele é autista, ele não vai dar conta de fazer tal coisa que ele é autista. Só que com o tempo... E aí, nesse momento eu sentia que realmente as pessoas, uns olhares, assim, que é bem complicado. Seu filho tem uma crise no meio da rua, a pessoa passa, ninguém oferece ajuda para nada. Agora, para criticar é assim uma quantidade absurda. Para falar o que você deveria fazer também. Mas depois que eu coloquei o cordão nele, eu sinto um pouco mais de empatia. Nossa, muito mais. Muito mais. Então, nesse aspecto... Pelo menos uma área que eu não estou falando só pontos negativos, né? Legal. Eu sinto, assim, um pouco mais de empatia. As pessoas, quando eu vou com ele ao supermercado, tentam interagir com ele. Olha, ele é autista, eu conheço, eu tenho um sobrinho, eu tenho alguém que é autista também. Sempre tem alguém na família que é autista, né? Então, isso eu acho que melhorou após a utilização desse cordão. Agora, o acesso a esse tipo de serviço, eu quero reiterar a questão da escola. A gente encontra, sim, diversos obstáculos. Vão ter uma dificuldade de aceitar seu filho por conta do fato dele ser autista. Entendeu? Vão ter. Então, e isso é um aspecto negativo. O preconceito você vê nessa parte aí bem forte. Mas, quanto à questão das outras pessoas, eu acho que se a gente tiver uma propagação de informação maior sobre, eu acho que já reduz muito, né? E agora, com esse número de diagnósticos, não sei se agora a gente está dando mais atenção ou se o número de diagnósticos cresceu mesmo, mas cada pessoa parece que conhece alguém que é autista ou que tem alguém na família, então... eu acho que está mais tranquilo a questão do preconceito. Em relação à capacitação de profissionais que possam trabalhar em ambientes escolares para cuidar de crianças autistas, você é mãe atípica. Logo, talvez, é claro que você é uma estudante de medicina, mas se você pudesse dar uma palestra e dar ali algumas dicas para quem está trabalhando e se capacitando para poder ser esse elo de ligação de uma mãe autista e ser uma cuidadora e ter uma relação mais próxima dentro de um ambiente escolar com uma criança autista, você poderia, porque você sabe quais são os cuidados necessários. Para quem não sabe e que está nos acompanhando agora,
quais seriam ou quais são esses cuidados que uma cuidadora em uma escola precisa ter com uma criança com espectro autista? Então, essa pergunta ela é complexa. Até por conta do fato de eu ter dito anteriormente que o autismo ele é um espectro, Sim. certo? Então, cada criança ela é de uma forma. Vão haver crianças que têm mais sensibilidades a som, outras que não têm tanto, umas que se alimentam super bem, outras que têm seletividade alimentar. Então, todos esses fatores variam muito, é uma combinação assim, é como se fosse análise combinatória. Sim. Você pode juntar várias Sim. coisas ali e sai uma criancinha. Por exemplo, conhecer a criança. Não ter medo dessa criança. Não tenha medo da criança. Conheça ela, por exemplo, conforme você vai vendo, olha, ele não reage tão bem a isso. Às vezes isso daqui ele não come, ou isso daqui ele, quando tem um barulho, ele é um pouco mais sensível, sabe? Conheça a criança igual você faria com qualquer outra criança. Sim. Conhecer ela. Ver como ela reage às situações. Conversa com a mãe também. O mais importante, a gente conhece com a mãe. Porque a gente está aprendendo, tem que ter essa troca, né? A gente, tipo assim, Vitória, isso acontece. Hoje ele não comeu tal coisa. Ele tem seletividade com isso? Eu falo, não tem não. Isso aí é mais pirraça mesmo. É bom separar também, gente. Porque tem coisa que é só pirraça. Pelo menos o meu filho, dentro do grau dele, ele é pirracento mesmo. Vai ter momento que criança que não vai preferir, gente, comer um doce do que comer uma alface. Não é por conta do autismo. Às vezes não é por conta do autismo. Então, você conhecendo a criança, tendo um bate-papo com a mãe, com a família, com os cuidadores, enfim, você consegue ter Eu costumo pensar da seguinte maneira, na questão do meu filho. O Miguel, ele é uma criança como qualquer outra, mas claro, que tem deficiências e demandas específicas em determinadas áreas. Por exemplo, ele não desenvolve a fala muito bem, certo? Então, o que nós vamos fazer? Vamos focar para poder desenvolver a fala. A questão da alimentação para ele não é um problema, ele come de tudo, se deixar come até pedra. Mas assim, então aqui eu não preciso investir tanto igual eu invisto naquela área. Cada criança vai ter a demanda específica e a maneira como que você vai manejar ela. Em relação ao Miguel, qual o maior sonho que você já realizou na sua vida com o Miguel presente aqui na Terra? Olha, então, falar assim, para uma mãe atípica, conquistas que são pequenas são grandes conquistas. Para mim, quando ele falou mamãe, foi o momento que eu me senti realizada. Que legal. Sabe? A cada palavra que ele fala, eu sinto que eu estou realizando sonhos. E eu juro que não tem outra coisa para definir, porque a gente fica tão preso naquilo do tipo, será que meu filho vai falar? Será que ele não vai? E você vê que a criança aos poucos está caminhando, está falando. Isso para mim é incrível, sabe? E o Miguel, ele tem uma participação, assim, muito importante na minha vida, porque, igual eu te falei, o fato de eu ter perdido a minha mãe, que era a minha melhor amiga, eu ficava com a minha mãe o dia inteiro, eu trabalhava com ela o dia inteiro, então, ele, para mim, ele é o meu alicerce, como eu poderia dizer? Ele, não que eu projete isso nele, mas ele acaba sendo um incentivo para mim. Quando eu vejo que as coisas estão muito difíceis, eu falo, poxa, mas eu tenho o Miguel, eu preciso. Então, qualquer sonho que eu realizar daqui para frente é pela força que o Miguel ele me dá. Sim. Mesmo que não sabendo disso, é pela força que ele me dá. Porque resistir a esses obstáculos não é fácil, mas a gente precisa ter eu acho que a gente precisa ter uma base, um porquê. O Miguel, eu acho que ele é meu porquê. Qual que é o grande sonho que você almeja realizar com o Miguel? Olha, gente, eu acho que tudo está relacionado à fala, viu? Então, eu espero muito, muito, muito ver meu filho numa escolinha, conversando, pedindo coisas que ele quer, interagindo com os coleguinhas dele, sabe? Criando amigos, Nossa, eu acho que no dia... Gente...
O meu filho também, né? Ele teve a experiência de ficar um pouco lá no Rubia Coelho. Sim. E assim, pra mim, quando ele entrou na sala, que os meninos, nossa, ovacionaram. Uou, que Miguel legal. Alcântara! O Miguel! Tia, ele vai ficar aqui hoje? Eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar. Eu falei, gente, meu Deus, eu sou mãe babona. Meu Deus, o meu maior pesadelo eu me tornei. Eu comecei a chorar porque você vê que o seu filho ele é amado por outras pessoas. Sim. Nossa, gente, meu sonho. Então, meu filho criando laços é o meu maior sonho. Com certeza. O que é a vida para você? Passagem. A vida é passagem. E eu acho que a gente tem que levar daqui... Levar não, porque a gente não leva nada. Mas o que é mais importante aqui são as pessoas. Tudo é por pessoas e para pessoas. Tudo. Então, se eu quero fazer a minha faculdade, é para o Miguel. É para dar uma vida boa para o Miguel. Sim. É uma vida confortável, quando eu digo boa, né? Quando eu tenho conquistas, é porque eu quero dividir com alguém. Então, a vida se resume, para mim, a pessoas. E sobre a vida, ela se parece como um livro, né? De páginas positivas e páginas negativas. São, assim, todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. E o mais interessante é que, se a gente parar para pensar, que pelo fato da nossa vida se parecer como um livro, a gente tem que parar e pensar que todo livro que se preze, ele tem páginas, tem a capa, tem o título, tem a numeração das páginas, tem a introdução e tem uma outra coisinha que começa com a letra C que todo livro tem. E você vai responder agora. Capítulo? Acertou de primeira. Aí o medo de errar uma coisa básica. Eu falei, ai meu Deus. Acertou de primeira. E fazendo a relação mais uma vez, que a nossa vida se parece como um livro, nós também temos capítulos. Capítulos da nossa vida profissional e principalmente da nossa vida pessoal. E esses capítulos na vida profissional, pode ser quando você, tenho certeza que você jamais vai se esquecer do dia que você passou na faculdade, passou no vestibular para poder cursar medicina. A primeira aula, a primeira semana, a primeira prova foram momentos marcantes e que já estão fazendo parte da sua vida profissional, podemos dizer assim. Só que na nossa vida pessoal, esses capítulos são ainda mais importantes porque eles são formados e feitos por pessoas únicas, especiais e que são totalmente inesquecíveis e que não existem nenhuma igual a essa pessoa ou a essas pessoas, iguais a essas pessoas na nossa existência aqui na Terra. E você tem um capítulo muito importante para a sua existência aqui na Terra, e aí é até interessante falar que existem pessoas que são tão especiais para nós aqui na Terra e nós acabamos sendo tão especiais aqui na Terra porque somos, e milhares de pessoas convivem com isso, de ter uma estrela no céu. E o nome da sua estrela corresponde pelo nome de Marlene. Qual que é o tamanho da grandeza da dona Marlene na vida da Vitória Barbosa? Eu não consigo. Eu acho que eu não consigo nem descrever. Eu tive a graça de ter sido abençoada, de ter tido uma mãe tão maravilhosa do jeito que eu tive. E assim, minha mãe era minha melhor amiga. Minha melhor amiga. Pessoa que eu sabia que estaria comigo sempre, não importasse o quão difíceis as coisas fossem. Minha mãe sempre foi meu amparo, sempre foi minha segurança, sempre foi tudo pra mim. Eu sempre tive uma dependência muito grande da minha mãe. E tipo assim, gente, tudo pra mim era minha mãe. Então, eu falo muito, nossa, em todo canto que eu for, em cada lugar desse universo, se eu chegar em algum outro lugar desse universo, mas que eu sempre puder ressaltar a minha mãe, ressaltar o esforço que ela teve, a confiança que ela teve em mim. Para mim, a questão da medicina, sabe, não é por mim saber que eu estou valendo o esforço que a minha mãe fez. Para mim, o meu maior incentivo, minha mãe faleceu em 2022, no final de 2022.
E eu tive que continuar estudando para o vestibular com luto. Eu não parei nenhum dia para poder falar assim, eu não vou estudar porque eu tô mal. Não é porque eu não estava mal. Tô mal, óbvio, até hoje. Eu vou ficar... Enfim, nem sei quando que essa dor vai passar, se é que passa. Mas eu tive que continuar estudando, mas o meu maior incentivo era fazer o esforço da minha mãe valer a pena. A confiança que ela teve em mim, quando mais ninguém teve. A minha mãe era uma pessoa extremamente amorosa, muito, muito amorosa, altruísta. E eu não falo isso por conta que ela é minha mãe. É porque qualquer pessoa que conheceu a minha mãe, qualquer pessoa que passou ali... A gente trabalhava aqui na Zig Zag Concertos na Dom Pedro II. Minha mãe era cliente lá. Era? Aí. Cara, qualquer pessoa que tiver passado ali, minha mãe, ela fazia questão de atender a pessoa como se fosse amiga, não era um cliente. Para ela era amizade, amizade total. Então, assim, eu tenho muito orgulho da pessoa que minha mãe foi. Ela sempre fiel aos princípios dela, uma mulher temente a Deus, mesmo passando pelos obstáculos que ela passou, né, no momento final ali da vida, ela sempre se manteve assim, confiando em Deus. Então, para mim, se me deixar falando da minha mãe, eu vou falar da minha mãe sempre. Isso é ótimo. Então, sempre, qualquer lugar que eu for, qualquer lugar, eu sempre vou falar da minha mãe. Eu sou muito, muito, muito grata por ter sido filha dela, sabe? Muito, muito grata. Qual que é a grande lembrança que você tem com a sua mãe? Aquele tipo de lembrança que ela lá de cima tá vendo a gente aqui agora, ela não vai lembrar, mas você nunca vai esquecer. Pode ter sido uma conversa, um conselho, uma bronca ou uma viagem. Então, eu lembro bastante porque, igual eu te falei, a questão dos princípios, né? Isso eu aprendi com a minha mãe. Eu lembro de uma situação que eu era bem novinha, eu devia ter uns 6, 7 anos. Sim. Minha mãe sempre foi costureira, né? Aí, teve um dia que ela fez um concerto para uma vizinha e quando R$2 era dinheiro ainda, dava para comprar, acho que um bombom, mas dava para comprar. Sim. Aí, ela falou assim, Vitória, você vai lá e vai cobrar da fulana de tal R$2. Aí eu cheguei para ela e falei, mãe, eu posso cobrar R$2,50? Porque eu já estava pensando na balinha, né? Na balinha que eu iria comprar depois. Aí ela, não, você vai chegar lá e você vai cobrar R$2. Fui até na vizinha, o que eu fiz? Cobrou R$2,50. Moça, então, foi R$2,50. Nossa. Cheguei em casa lá. Aí ela, Vitória, quanto você cobrou? Aí, R$2,50. Aí ela falou assim, pois então, você vai voltar nela e vai devolver esse dinheiro. Porque eu falei R$2 e não R$2,50. Eu fui lá com o rabinho entre as pernas, devolvi. Falou, moço, minha mãe não quer mais, não? Devolvi. Gente, mas eu passei uma vergonha tão grande, mas tão grande. Mas foi um ensinamento, mas né? isso foi tão bom pra minha construção como pessoa, porque é o seguinte, o que é certo, ele é certo. Não tem uma curva, é o certo. Então, isso foi uma coisa muito simples que ela fez comigo, mas que direcionou assim, a minha vida inteira. Exato. Porque, Vitória, eu não pedi para você fazer isso, eu pedi para você fazer outra coisa. Se você errou, está errado, e você vai voltar e vai se redimir, porque está errado. Então, isso é algo que eu levo comigo. Eu acho melhor a gente passar essas vergonhas quando a gente é criança do que quando é adulto, Sim. né? Então, é uma junção de coisas aí, mas essa história em específica eu guardo com muito carinho. Com certeza. Agora é o jogo das palavras. Eu vou citar nomes. Eu sou muito lenta, hein? Eu sou muito lenta. Fique à vontade. Eu vou citar nomes e você vai defini-los com uma palavra. Podemos ir? Podemos ir. Medicina. Propósito. Rúbia Coelho. Experiência. Governador Valadares. Acho que meu lar. Vida. Passagem. Deus. Tudo. Miguel. Meu amor. Marlene. Eu acho que não consigo definir. Ela não tem definição, né? Tipo, como se fosse assim. Eu não consigo, porque não consigo. A minha mãe, assim, realmente... Gente, quem conheceu, quem passou ali na Zig Zag, quem conheceu a peça, assim,
tentem definir, porque eu não consigo definir o amor da minha vida também. Com certeza. Saúde. Então, isso é muito importante. Muito importante. Uma palavra. A parte... Ai, meu Deus, difícil. Ela já ia discorrer ali. Multifatorial, porque eu tô aprendendo isso agora, hein? Olha, já trouxe ensinamento da medicina. Exato, é multifatorial. Vitória Barbosa. Perfectível. Agora é o jogo do subestimado e o superestimado. O superestimado normalmente é uma palavra que a gente não fala nos nossos dias. Nós trocamos ela por uma frase. Não é isso tudo. Quem é que nunca usou essa frase para determinar uma comida, um restaurante, um bar, uma pessoa, um artista muito famoso, um cantor, uma música? E o subestimado é o contrário do superestimado. É aquilo que você dá muito valor, você gosta muito, mas você vê que a maioria das pessoas não dão a mínima. E você para e pensa, nossa, como é que não pode gostar disso? Podemos ir? Me fale uma bebida, pode ser alcoólica ou não, superestimada. Você pode até ter tomado, mas às vezes o preço que você pagou, você fala assim, nossa, isso não é isso tudo. Ai, gente, uma bebida... Alcoólica ou não. Eu acho que... Ou você pode nunca ter tomado e nunca vai tomar. Eu acho que cerveja, essas cervejas artesanais. Muito forte? Gente, não sei, eu acho um gosto meio amargo, a gente paga caro naquilo e o gosto é tipo, tá. Me vale uma comida superestimada. Eu esqueci o nome daquilo, gente. Parece que é uma comida que eles vão jogando na boquinha do pato. Qual que é o nome daquilo? Boa pra pergunta. dar eu esqueci o nome daquilo. Mas... Comida que pato come. Não é comida... Não, eu acho que é o fígado do pato, um pode negócio crer. desse. Tem foie gras. Sim. Caríssimo. E não... Caríssimo. Gente, só pela tortura que faz... Não sei se é pato ou ganso, não sei o Sim. que é, gente. Me desculpe. Mas só pela tortura, pra mim, já é terrível. E o preço também, eu comi aquilo... também. Gosto de nada. Eu não senti gosto de nada. Pode crer, ó, o ensinamento. Nunca tinha O ouvido falar o ensinamento, nome gente, nesse não prato. gasta dinheiro com foie gras, porque não presta. Me fale uma banda, cantor ou cantora, independentemente do gênero musical. Superestimado ou superestimada? Superestimado? Você não escuta de jeito nenhum. Nossa, gente... Que eu não escuto de jeito nenhum, porque antes eu achava que eu era super, né? Só no Eclética. meu rock aqui e tal. Aí agora eu já tô vendo que eu escuto de tudo um pouco, né? Então, foi ontem ou anteontem, eu vou falar do mais recente. Jota Quest, gente, não gosto. Eles estavam no programa da Globo. Nossa, eu acho que a voz do... Não sei se a voz ou a entonação com que ele canta me incomoda. É estranho mesmo. Eu não sei, às vezes eu Pelo sou que chato. eu gosto, mas Eu não gosto, eu acho chato. Me fale algo que as pessoas superestimam demais na vida. Superestimam demais? Primeira coisa que me vem na cabeça é dinheiro. Embora seja muito importante, Claro. é muito importante. Mas, assim, como eu havia dito, se a gente não tem pessoas para compartilhar, não vejo que tem tanto valor assim, não. Me fale uma bebida subestimada. Subestimada? Você gosta muito, só que você vê que a maioria das pessoas não dão muito valor pra ela. Olha, bebida que eu gosto muito, gente, é café. Mas eu acho que tem um grupo de pessoas que gostam muito. Não, que gostam muito até. Sim. Eu não tô entendendo a trupe muito bem da pessoa que... Agora a superestimada é café, gente. Esses cafés gourmet. Também detesto. Horrível, Nossa, gente, não sei horrível. que graça tem aqui. Paga caro pra tomar um negócio que parece um chá, que não tem gosto de nada. Exato. Café preto, A melhor bom coisa demais, melhor coisa que tem, serve pra tudo. Sim. Não, serve pra tudo, gente. Bebe um cafezinho, Às vezes vai estar no tranquilo. consultório e fala, não, eu quero um café, não vou fazer pra você agora. Aí você vai ver aquela caixinha que eles usam. Não. É horrível, concordo com você. Faz o meu cafezinho preto lá normal, coado, tá perfeito. Não tem coisa O negócio de melhor. pagar R$80 num pacote de café e você vai tomar, parece um chá. Exato. Não. Me vale uma comida subestimada. Aquela que você gosta muito. Só que você vê que a maioria das pessoas não dão muito valor pra ela. Ai, gente, porque quando a gente fala de comida, o pessoal quer falar de coisa mais chique, mais elaborada e tal. Pra mim não tem nada melhor do que um franguinho com quiabo. Uau. Frango, quiabo. Mineiro, né? Mineira, no caso, né? Bom demais. Principalmente o que minha avó fazia. Aquele ali era diferente. Tenho certeza que ela botava um ingrediente diferente.
Então, assim, melhor comida que tem. Frango com quiabo. Me fale algo que as pessoas subestimam demais na vida. Não dão a devida importância quanto você acha que deveriam dar. Relacionamentos com as pessoas. Relacionamentos com as pessoas. Eu acho muito importante, no entanto, às vezes nem eu mesmo dou a devida atenção, sabe? Gostaria muito de investir mais nesse aspecto da minha vida. Às vezes a gente deixa... Gosto muito da psicologia por conta disso. Sim. Às vezes a gente deixa que alguns traumas, alguns empecilhos, né, que vêm dentro da gente, dificultem o nosso relacionamento com o outro. Então, isso é terrível, bem complicado. Defina a sua história de vida com uma palavra. Resiliência. Defina a sua vida com uma frase. Tá até no meu perfil. Uau. Não importa o que a vida fez de você, importa o que você fez com isso. Exatamente. Defina essa conversa com uma palavra. Olha, aprendizado. Você não vai aprender nada comigo. E eu Vou aprendi aprender. muita coisa com você agora comigo. Eu vou aprender, sim. Eu acho que a gente vive, como você disse, é uma experiência. Sim. Esse bate-papo aqui vai fazer com que, na minha cabeça, eu reflita muito durante muitos dias ainda. Olha, muito obrigado. Fico muito feliz de ter ouvido isso de você. Obrigado demais por ter aceitado o convite. Eu sei Obrigada, que não é uma missão fácil e muitas mães atípicas poderiam não aceitar, porque querendo ou não, uma situação delicada, por mais que vocês são nutridas de um amor do tamanho do mundo pelos seus filhos, de toda essa missão que vocês têm aqui na Terra. Mas você, desde o primeiro momento, topou, aceitou. Fiquei muito feliz por ter aceitado o convite, até pelo fato de ter sido a primeira pessoa que veio aqui falar sobre isso. Eu acho que é muito importante dar voz e luz a mães atípicas que enfrentam uma batalha, mas o amor pelo filho não é diferente. E muito pelo contrário, é um amor gigantesco. Obrigado, parabéns pela pessoa que você é. Sucesso. E agora você vai voltar aqui quando você se formar na medicina. Com toda certeza. Para falar sobre as questões da saúde mental, os já que novos você desafios, será médica psiquiatra. Exato. Muito obrigado, viu? Obrigada, foi uma honra. Também. Tamo junto. Vitória Barbosa, futura doutora, que voltará aqui no Resenha Cast daqui a um longo tempo, mas voltará. Eu vou ficando por aqui com esse bate-papo super especial e você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente, de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. Até mais!